Ai, 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 Quem é que sobreviveu ao verão. Não, Tudo com a Ana, o Tiago e o Hugo foram com os mortos e o coelhinho Todos Exato. prontos. no comboio ao circo. Sim. Voltámos! Voltamos! Tinham saudades nossas, não. Ah, não, seus coirões! Bora! Bora Vamos lá! Temos novo freguês. Isto também é flauta transversal. É sim. É. Isto é um pífaro. Pois é. Pois é, neste dia, em 1887, pronto. Lá Estava vem tão ele. bem, tão só a longe. pensar, fazer planos para o futuro, Claro, no verão, sim, sim. Claro. e agora já está eu a trazer a Terra, 1887. História. E a Terra mesmo, foi o que acabou por comer, depois de ter comido tanta outra coisa, o nosso morto de hoje. Ele morreu em Lisboa aos 49 anos. Novo! É engraçado como as pessoas morriam tão mais cedo e já tinham feito milhões de coisas. Nós às vezes vemos isso aqui, porque se emancipavam mais cedo. Aos 12 anos trabalhavam, fumavam, já batiam na mulher, todas essas coisas que hoje em dia só se faz já muito mais tarde e geralmente até bêbado. António Augusto de Aguiar. Uou! O homem da avenida! É isso. Quem não vive em Lisboa não sabe, mas é. Eu por acaso pensei, ele estava Nunca me questionei quem é este homem e faz tão parte do meu imaginário essa rua. É verdade, é verdade. E eu penso que ele tem mais ruas aí pelo país, mas é uma das. É muito emblemática a avenida. Era avô da Dina Aguiar. É o avô da. Muito bem. É o avô da Dina Aguiar que morreu em 1887, porque a Dina Aguiar conheceu bem o avô. Claro, claro. Quando ele morreu, já ela tinha quase 90 anos, a nossa querida Dina Aguiar. Amamos a Dina Aguiar. É verdade que amamos mesmo. Vamos ver quem foi. António nasceu em 1838. Portanto, ele tinha só mais 20 anos que a neta. Claro. Tadinho, Dina Aguiar. Ele nasceu também em Lisboa, que, como já sabemos, dentro do mal do país, não é o pior. Há muito pior. Claro. Há mais 17 distritos e 2 regiões autónomas bem Venha o piores. diabo e escolha pior qualquer é- uma delas, não O pior é é? depois comparar com outras capitais. Ah, não, mas Sim. aí nem Aí tentes, nem tentes. é melhor não Nem irmos Rabat, por aí. nem Rabat. Aí Lisboa Madrid, converte-se a Madrid. Lobelho do Mato, não é? Sim, mas isso. Claro. No contexto europeu, isto é. Começa bem já, setembro, para acordar a cabeça. Ele, se quiserem saber, fui ver, por curiosidade, nasceu na calçada do Duque. Vamos falando de toponímio um Ok. bocadinho. Os lisboetas conhecem até mais como escadinhas do Duque, que são aquelas escadinhas que levam do Rossio, do lateral do Rossio, até lá acima ao Largo Trindade de Coelho, a que se chama também Largo do Cauteleiro ou Largo da Trindade. Onde está a Santa Casa da Misericórdia, e ao lado da Igreja de São Roque, tens umas portas que é mais Pega, para as mulheres pega. não terem que passar à frente das pessoas. Isto não tinha escrito. Bom, ou seja, ele sempre que saía de casa tinha que amaranhar ou para escadas abaixo ou para escadas acima. Não é fácil as pessoas que vivem nessas coisas. Canseira, pois é. Sim, saí, acho que é assim no telemóvel. dizia o Sim, António sim, sim, Augusto ele Aguiar. próprio dizia isso. Lá Pois, vai ele. Que se. Zunca. Claro. Ah, Que pois era claro. das frases que ele usava mais na altura. E foi um dos grandes adeptos dos homens que provocou a cultura de compras online, baseado Sim, nisso. sim, sim, é verdade. Era muito difícil É verdade. carregar compras para a sua casa. O Ali Aguiar. Exatamente. Ali Aguiar. Ali Aguiar. Já agora, se quiserem saber, as escadinhas do Duque em questão, era o Duque de Cadaval, que ele tinha um belíssimo palácio naquela zona, que caiu no terremoto. Como caiu toda aquela região, o Carmo, o convento do Carmo e o convento da Trindade. E daí a expressão cai o Carmo e a Trindade. Nós estamos sempre a Opa, aprender, sempre a aprender. porcarias. Depois lá fizeram, ele refez o palácio, dinheiro não lhe faltava, e acabou por ser demolido já no século XIX para se fazer a estação do Rossio. Ficava ali o seu palácio e ele disse assim: olha, está aqui uma coisa esperta. Agora pronto, venham lá da Amadora e de que a luz e caraças para trabalhar. E eu fiquei sem casa, vou-me mudar para a própria Amadora, para um T2. Foi o que aconteceu ao Duque Cadaval. E hoje Acontece são a todos, não é? são os Especulação Por imobiliária. acaso já não só, sabemos. toda a gente conhece a Diana Cadaval, que aparece nas revistas. É que tem Évora, os gajos têm aquele pois palácio é, pois é, incrível, pois não é? é. Os gajos. Os gajos. A senhora Duquesa de Cadaval. Tem aquele Quer palácio dizer, quando incrível são em Évora. duques, pode ser os gajos. Sim, os gajos. Se for uma coisa mais assim, é senhor gajo. Exatamente, a Duquesa. Bom, já que estamos na onda da toponímia, o nosso morto, como já disse a Ana e até o próprio Tiago confirmou, ele é homenageadíssimo com uma belíssima avenida, é uma das mais importantes da capital e vamos ficar a saber quem foi ele. Ele estudou muito, desde miúdo, era muito esperto como um alho, é como vinha na caderneta. Sim, sim. Chamavam os Era a pais a dizer avaliação. assim, o vosso António Augusto. Ele tinha dois António Augusto. Bordava a mãe nos bibos. António Augusto. Giro. Ele foi professor de Química. Foi mesmo, estudou bastante mesmo. Então, na altura, ele escreveu muitos livros, era um cientista muito respeitado. Quando eu digo aqui cientista respeitado, era um cientista que ia passar na rua, por exemplo, até em Alfama, e não havia ninguém que dissesse assim:
ó cientista, vai, não sei o quê. Era muito respeitado. sim. Era o ok. doutor para cá, Doutor, para lá. é verdade. Ele foi um tipo muito fixe. Ele depois foi político também. Chegou a ser ministro das Obras Públicas. Ele depois teve que se demitir porque houve um assessor que roubou um computador. E depois bateu não sei em quem. E deu uma sapa na secretária e aquilo foi uma peixeirada. Estou a brincar. Ele fez parte, como Ministro das Obras Públicas, isto é uma altura, estamos ali já nos finais do século XIX, não é? Nos finais não, mas ali anos 60, 70 do século XIX, do governo do Fontes Pereira de Melo. Portanto, ele faz parte deste grupo de pessoas que arrancou Portugal do século XIII e é quando começa a aparecer todas essas... no século XIX, não é? Mas é verdade, os comboios, aparecem os comboios, vão aparecer os telegres, vai aparecer a avó do Tiago Ribeiro. Era só para Também saber, nessa altura. toda nua na Praça do Rossio. Tinha a ver, porque pareceu que estavas. O teu olhar estava vítreo e já estavas a fazer a lista das compras de supermercado. Ora, aquelas tablets para pôr na retrete, para cheirar Tablets? bem. Como é que se chama? acaso outro dia- WC. Blocos sanitários. Blocos sanitários. Porque eu outro dia queria procurar no online. E tipo, como é que ele se chama? WC-PAT, não pode ser. Pode dizer. Não faz Arpic, sentido. não dá. Não dá, pelas marcas não chegava lá. Blocos sanitários, não vou mais Blocos esquecer. sanitários. Tabletes sanitárias, também pode ser. Estupidez. Ele vai trabalhar, devemos várias coisas, sobretudo na na reestruturação do ensino. É ele que vai criar escolas, aquela que se chamava a escola industrial, a escola comercial, que foi durante anos o equivalente ao liceu, portanto que vai fazer o equivalente, sim, tinha esses, Escolas dele. profissionais. não é? Era exatamente o ensino profissional em Portugal, portanto essa modernização. Mas do que eu vos quero falar é de outra coisa. Eu agora no meio tenho sempre esta frase, já viram? Mas eu Pois quero é, e falar depois de repente há um outra pequeno coisa. Há um pequeno twist. O António, o Aguiar. O António. Tó. Ele fez parte de uma organização de que já todos ouvimos falar, mas que ninguém sabe o que é exatamente. Aliás, ele não fez parte, ele foi mesmo grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, que é uma loja maçónica. E o que é uma loja maçónica? Queres explicar tu, maçonzinho? Ele tinha aquilo como nota ali técnica. É mentira, o A Tiago não é arrastar maçom. com o martelinho, a coisa. Também faz um desenho com bacalhau com grão-mestre. Anota aí. Já está. Emanuel, podes anotar, que eu depois agora aqui não tenho caneta. Fez um thumbs up. Muito Vamos lá, bem. isso. A maçonaria é o Vamos quê? Na verdade, é muito interessante a história da maçonaria, é muito antiga, e isto começa com associações de pedreiros, tanto que eles também se chamam pedreiros livres aos maçons. Isto eram associações, existiam muitas na Idade Média, e na verdade algumas começam até na Antiguidade Clássica, não é? Eram as pessoas de vários ofícios, juntavam-se os mercadores de peixe, os pedreiros, por exemplo, as prostitutas não sei se tinham associação. Mas- Coitadas, nunca tiveram grandes direitos. mas era mesmo para isso que as pessoas se juntavam. Pois, claro. Juntavam-se em grupos, não é? E acabavam por funcionar, a uma certa altura na Idade Média, como hoje funcionam as ordens. Ou seja, eles é que emitiam licenças, se quisesses, tinhas que fazer parte daquela associação para poder, o caso dos pedreiros, trabalhar como pedreiro naquela cidade onde eles estavam e cria-se uma coisa mista entre a ordem, o sindicato, uma associação, mas muito poderoso. E tinham alguns destas associações em países como os Países Baixos, tinham até lugar, às vezes, de assento no governo ou num parlamento. Portanto, eram ouvidos como parte importantíssima da sociedade civil. Estão a seguir isto tudo, não estão? Porquê é que não viu tanto simples? Até agora parece-me Não estou a bastante dizer nada, simples. sim, não estou a dizer nada propriamente. Depois quando é que entram os aventais? Exatamente, vou falar disso. Os pedreiros juntavam, claro, pedreiros. Agora, os pedreiros eram pessoas com uma importância social, e foram ao longo da história toda, uma importância social enorme. As construções eram feitas em pedra, e isto acontece desde a antiguidade. Até as cavernas eram feitas em pedra, e alguém tinha que as fazer. No caso de Deus, que é o pedreiro universal. Era divino. Pedreiro divino. É um pedreiro divino. Tens o número? Tenho. Nós temos que pensar que foram pedreiros que fizeram as pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, o Coliseu de Roma, o Palácio de Versailles, a Torre de Pisa, a Catedral de Notre-Dame, ou pedreiros ou aliens, como acredita aqui a Ana. No caso das naqueles pirâmides, podcasts. Mirabolantes. Aliens escravizados. Exatamente. O teu comando já está preso naquelas National Geographic, nos É. canais de história que só Sim, passa. até às 2 da manhã lá estou eu. E diz, afinal, Olha, o de Hitler facto, era eu um nunca tinha lagarto. pensado nisto. Exato. E vai acordar o seu marido e dizer assim: tu sabias que o Hitler era um. Um leão. Chega!
Dividiam-se, olha, é muito engraçado porque cá em Portugal, em tudo, eles, sobretudo as catedrais da Idade Média, vai ser o ex-libris da arte dos pedreiros, não é? Numa altura em que depois da Antiguidade se começou a construir sobretudo em madeira as casas, e havia o quê? Os castelos, tudo muito importante, e as catedrais, isto na Europa, claro. E eles deixavam a sua marca, a sua assinatura para os séculos. Quem visitar, podem até procurar na internet, desenhavam uma florzinha, às vezes lá está uma letra. Procurem nas frontarias das catedrais, dos Jerónimos, da Torre de Belém, onde quiserem, vão lá começar a reparar nas marcas que cada um deixava, como quem diz, a minha assinatura. Um tag. Um tag, sim, exatamente. Eles dividiam-se em 3 classes, que são também os 3 níveis que os maçons vão depois usar. Os aprendizes, ou os trolhas, vá. No fundo é isso. Depois os companheiros, que é o nível intermédio. Bom companheiro. A pena. E depois os mestres, que no ofício original, os mestres de pedreiros, ao longo desta história toda, desde a Antiguidade, eram o equivalente, não aos nossos pedreiros atuais, mas a um arquiteto. Portanto, era a pessoa que estruturalmente desenhava o sítio e Fazia cálculos. é uma engenharia, tudo, claro, senão as pirâmides. Opa, isto está meio torto. Estão ali muitos séculos, 4 Claro mil que sim. anos, ou Sim, caraças. Oh, caraças. Nós hoje em dia fazemos obras em casa, olha, o Tiago está cheio de Aquilo, umidade. olha, 5 anos depois está cheio de cheio de umidade. umidade. Nada. Mas é verdade. Faltam mestres. E é sempre quando acaba Sempre, para a garantir, garantia ratos. Mas das aquilo na altura também não deve ter sido fácil. Depois o empreiteiro começava a. Isto não dá para pôr os cantos Não assim. dá, Isto não. melhor é pôr em pirâmide. Aquilo é um esquema. Ele fazia o esquema. em pirâmide. Muito giro. E estas associações de pedreiros começaram a fazer o quê? A criar regras internas de entreajuda, ou seja, o início da maçonaria mesmo. Começaram a dizer: vamos apoiar-nos uns aos outros, quase também às vezes a cartelizar, não é? Proteger, são uma espécie de fraternidade que depois vai se transformar de facto na maçonaria. A coisa vai ganhar contornos mais oficiais como maçonaria no Reino Unido, na Escócia, nos finais do século XVI, ainda que aparecessem vagamente confundidos o que é uma coisa e o que é outra com as tais associações de pedreiros. Mas vai ser criada a primeira loja, portanto eles tinham a associação e aqui já podias ir, as t-shirts, Sim, sim, sim. Caneca. Merchandising e não sei o quê. Ias lá, presencialmente, à loja. Make maçonaria great again, essas coisas assim. Estou a brincar, é como se chama o sítio onde se reúne esta. E a própria organização é uma loja ou um oriente, é como eles chamam às suas organizações. Não há uma coisa central que seja o chefe da maçonaria. Localmente, cada loja é completamente independente uma da outra em relação aos países e até em relação aos próprios sítios. E depois, é nesta altura, nesta primeira loja, que começam a nascer as regras, os códigos e os símbolos maçónicos. As regras, o quê? Tinham de ser crentes. Não necessariamente cristãos, aliás, ali naquela altura no Reino Unido eram protestantes, não é? Mas tinham que acreditar num ser supremo, o grande arquiteto, vendo aqui Deus como também uma espécie de pedreiro. E basta ver as coisas que ele dizia à Nossa Senhora quando ela passavas por umas obras onde estava Deus a trabalhar. Não sei o quê, coisa, não sei o quê. Portanto, Deus tem aqui também um pezinho na pedreira. E não admitiam mulheres. Mais tarde, hoje, mais atualmente. Surpreendente. Vanguardista, não é? As Sim. mulheres ainda foram lá uma vez. Olha, mas é para ser esvelhada esta. Não posso trazer um decote, não posso trazer uma saia mais justa. Disseram-me que havia aqui aventais. Mas pensei disseram que era boa ideia ir a uma associação de pedreiros. Olha, também eu não tenho nada na cabeça. Horrível. Não, hoje em dia já há alguns sítios que admitem mulheres e também pessoas que não são crentes ateus. Os códigos eram o quê? O sigilo, não falar do que é que se passava lá dentro, e também os rituais e até um cumprimento. Os maçons cumprimentam-se com um aperto de mão diferente para se identificar. Não que eu saiba. Ficaram a olhar para mim com Sim. É assim, apertas a mão e depois fazes assim uma coisa com o polegar assim. qualquer Sim, coisa. E muito Sim, leve, não há Sim, grande. não, é não só há... um movimento circular assim com o polegar. Ai, que nervos. Esperto. Não, eu sei disto porque o meu pai tinha um fascínio enorme pela maçonaria. É fascinante, sim. E ele até gostava de levar a crer às pessoas que fazia parte da maçonaria e até inclusivamente assinava no relógio de ponto, não é? Lá do Museu de Arte Antiga, onde trabalhava, com uma pirâmide assim, 3 pontinhos à frente. Só para criar. Só para criar a inquietação nas cabeças das pessoas. Porque há de facto uma inquietação grande, apesar de não ter mal nenhum. E um folclore muito fascinante. Há que Tem dizer mesmo, tem também. mesmo. E depois os símbolos são o quê? Aquilo que falámos há pouco, tudo o que é associado com a profissão de pedreiro. O avental, o compasso, os quadros, ter o rego do rabo à mostra. Tudo aquilo que nós associamos hoje com Sim, os pedreiros. os pedreiros.
Eu não imaginava que isto ia acabar por ser uma homenagem Aos pedreiros. aos pedreiros. Mas toda a gente já viu o rabo de um pedreiro. Sim, Penso sim, que não claro. vou dizer nada de... Claro. Nada. É o barómetro até para se definir. Um bom pedreiro. Um bom tem pedreiro. o Sim, rego sim. do Não rabo. pode ter a calças de Não, cintura não, subida. que seria? Rego do rabo. À mostra. Ou cofrinho, como chamam no Brasil. Cofrinho, pois é, Muito pois é. engraçado. No século XVIII, a coisa vai se tornar muito popular por toda a Europa e também na América. Em França vai estar muito ligado ao iluminismo, àquele espírito da Revolução, ainda que a Revolução tenha acabado com a maçonaria, mas depois voltam com os próprios espírito da igualdade, da liberdade e a fraternidade, que também motivava aqui aquela gente. E depois vai havendo decisões, vão aparecendo lojas que aceitam ateus e até vai ganhar contornos anticlericais, vão ser opostos à religião organizada. E não é de estranhar, a Igreja Católica condenou a maçonaria, chamavam-lhe o reino de Satanás, e continua a condenar. O último Papa que escreve uma encíclica, ou que seja, um documento contra a maçonaria, foi o Bento XVI, sabe? Ok. Não há muito tempo. É verdade. A maçonaria também chegou a Portugal, claro, e este grande Oriente Lusitano, de que foi o grão-mestre, o António Augusto Aguiar, foi fundado em 1802, portanto chegou cedo cá. Cá como noutros lugares, também juntou gente muito importante e muito ilustre, a lista de maçons, pois a partir de uma certa altura, dizendo não é, mas tinha reis também, tinha aristocratas, tinha políticos, muitos políticos, talvez não tivesse essa percepção, quase uma coisa que as pessoas escondem. O grande Oriente Lusitano, há relativamente pouco tempo, mudou a política com um grão-mestre e abriu à comunicação social, não sei se lembram, e os jornais foram lá e eles diziam, isto é uma associação mais ou menos sigilosa, mas não fazemos aqui nada de mal, está bem, estou a brincar. Eles cá estão muito ligados a acontecimentos históricos, a Revolução Liberal, que acabou com a monarquia absoluta, sim, e depois até a implantação da República, tens ali movimentos maçónicos organizados. E depois foi perseguida durante o Estado Novo, foi proibida, encontravam-se com sociedades escondidas, e só deixa de ser uma organização clandestina no 25 de Abril. Claro que estar em volta neste secretismo faz nascer uma data de teorias da conspiração. Claro. Já todos nós ouvimos, não é? Esta ideia de uma sociedade secreta que controla o mundo, que são lagartos, há teorias assim, que são aliens, que são isto, são aquilo, enfim. Claro, agora a verdade é que a maior parte das pessoas, por causa deste secretismo, incluindo eu, não fazemos ideia exatamente do que é. Parece que é um grupo de pessoas, às vezes bastante poderosas, que se junta para defender um interesse comum. Portanto, vai correr mal, seguramente, nós saberemos, para as outras pessoas, pelo menos. Bom, claro, fora do Código da Vinci, que também ajudou a propagar estas claro. ideias sobre a maçonaria, acho que não são, parece-me não sejam lagartos, não quero acreditar que Não sejam queres. lagartos. Não Ele sei, era- pode ser uma questão clubística também. Se calhar eram lagartos, mas são lagartos. E também não acho que tenham planos maquiavélicos. O nosso grão-mestre morreu de uma coisa que lhe deu e hoje, como dissemos, é homenageado numa avenida de Lisboa, onde fica o Corte Inglês, El Corte Inglês. Um lugar onde, vamos pensar comigo, se vendem aventais, compassos e esquadros. E depois digam que são teorias da conspiração. Ai, que diabo! O António Augusto Aguiar morreu faz uns 130 anos.